Olá galera, sou eu, Fábio Guimarães, esse é o Momento Cinema e hoje no nosso especial a gente veio celebrar o aniversário de um dos maiores heróis da história. É o Batman que está fazendo 80 anos e a gente não podia ficar de fora. É o Momento Cinema entrando no ar. Ir ao Facebook Momento Cinema, ao Twitter @cinemafábio, deixar lá sua mensagem, ainda mais hoje que é aniversário do Batman, né? Não tem como. Peça lá para eu falar o seu nome, dê sugestão de pauta também, galera. Quero fazer aqui sobre o que vocês quiserem falar de cinema, tá? E já agradecendo a querida Isabela, que está sempre curtindo também o Momento Cinema. Beijos, Isa. E quero dedicar esse programa de hoje a duas das pessoas que eu mais amo no mundo, que ontem completaram 43 anos de casados, né? É a Dona Maria e seu Gabriel, meus queridíssimos pais, amo vocês, obrigado por serem sempre exemplo todos os dias para mim e para minha família. Gente, um dos maiores heróis da história completa 80 anos. Foi em maio de 1939 que o Bill Finger e o Bob Kane criaram o Cavaleiro das Trevas. E aí você está se perguntando, Fábio, a gente ainda está em março, né? Sim, mas a DC já está começando aí a festa do Batman nessa duração de 2 meses aí, praticamente, de festas, com muitas maratonas, muita coisa legal que a gente vai ter do Batman, então não tem como você deixar de participar dessa festa. Até porque o Cinemark está fazendo sessões especiais do Batman, o filme de 1989. Já teve nessa última terça-feira, eu deixei lá no Facebook e no Twitter, e vai ter agora no sábado, dia 30 de março, no Botafogo e no Downtown, sessão de 11h30 da noite, vai passar o Batman, o primeiro lá de 1989 do Tim Burton, que eu já vou falar aqui. Então não tem como você perder esse presente que o Cinemark está dando em comemoração aos 80 anos do Batman. Se você não viu, corra para comprar os seus ingressos e assistir a esse clássico no cinema. Então, como eu falei, né, o Batman foi criado mesmo em maio de 1939, mas já nos meses anteriores a gente já tem ali o início da criação da edição, né, que foi pensado, né, roteirizado pelo Bill Finger e ilustrado pelo Bob Kane. Ele que já teve vários nomes, né, Batman, né, com os nomes separados, o Cruzado da Capa, tá? O Cavaleiro das Trevas, muito conhecido da gente nos últimos anos, e ainda teve o nome de o maior detetive do mundo, né? Então aí perpassou por vários conceitos. A questão é que o Batman é um super-herói que chama a nossa atenção porque ele não tem poderes, né? A gente sabe que o milionário Bruce Wayne, ele com o dinheiro dele, consegue criar os artefatos necessários para combater o mal, mas ele não tem poderes. Eu acho que isso que faz com que a gente se identifique com Batman. Ele é um homem comum que supera através do seu próprio heroísmo o dia a dia. A gente sabe da história dele, né, que ele perdeu os pais, né, na frente dele numa tentativa de assalto, e isso vai com que ele crie esse espírito de vingança, mas uma vingança positiva, uma vingança contra toda a injustiça que possa ser combatida ao povo de Gotham City, né? Então é icônico, né? Eu sempre uso essa palavra no momento de cinema, mas para o Batman vale muito, porque ele é um ícone, ele é realmente uma referência na questão dos super-heróis, tanto DC quanto Marvel. Talvez um dos heróis, se não o herói mais querido de todo mundo ali, sempre brigando com o Superman e o Homem-Aranha, né? Então é realmente um personagem que chama a atenção por tudo que ele faz. E claro que a gente está falando de cinema, a gente vai falar de como o Homem-Morcego passou pela sétima arte. A gente não pode deixar de reverenciar os seriados que foram criados do Batman já na década de 40, né, com o Batman, tá, de 1943, e Batman e Robin,
também ali de 43, 44, vivido pelo Lewis Wilson, primeiro Batman aí praticamente, e o Robert Lowery aí nessa construção do Batman da década de 40. Mas é claro que a gente tem que tirar o chapéu para a série de 1966, né? O Batman vivido pelo Adam West, né, e o Robin vivido pelo Burt Ward, que ficou aí em reprise durante uns 40 anos. Quem teve infância na década de 80 e 90 viu todos os episódios aí desse seriado que é histórico. E é exatamente do seriado que a gente tem o primeiro filme do Batman, em 66, que vai dar origem à série. Então, a primeira produção cinematográfica do Batman, chamada Batman, o Homem-Morcego, exatamente com o Adam West e o Burt Ward, dando origem a aquela série, né, com pum, plá, paf, aquelas falas onomatopeicas, né, passando na nossa TV sempre, a gente vai lembrar disso. Mas depois a gente teve grandes produções no cinema do Batman e a gente divide aí em 3 fases. E aí, claro, você vai ter que dizer qual é a sua favorita. A primeira fase é a fase Tim Burton. A gente sabe que nem todos os filmes que eu vou mencionar aqui dessa fase são do Tim Burton, mas é ele que dá o pontapé inicial. A questão, eu já falei aqui, né, do Tim Burton, quando a gente fez o especial da Disney no Doom, e ele vai aparecer amanhã também, porque é a grande estreia da semana. Mas a gente tem que lembrar que o Tim Burton tem esse tom dark, sombrio, sempre levado para o maravilhoso. A questão é que ele vai fazer o ode ao seu período mais criativo, mais referencial, que é o expressionismo alemão. E o Batman de 89 vai ter muito isso. Os cenários são tortuosos, aquele clima sombrio, né? A estética de uma fotografia bem particular, com esse aspecto onírico de sonho que o expressionismo alemão vai trazer. E a gente tem muito isso, né? A gente vai lembrar daquela igreja que tem bem aquele tom de um nonsense, de algo da loucura, né? Realmente parece que são espaços da loucura, espaços psicológicos que o Tim Burton vivencia muito no Batman de 89. Muitos elementos góticos, né, que também são do expressionismo alemão. Então ele vai fazer uma grande referência, e isso tudo num filme de herói muito bem feito. Também tem tons de filme noir, principalmente nas cenas fora, ali as cenas de herói, quando a gente tem a sede lá do jornal, né, que trabalha Vic Vale, tem aquele tom ali noir da cidade de Gotham City. E aí, cara, a gente já vai tratar do que a gente gosta mesmo, que é falar dos personagens, né? A gente tem o Jack Nicholson vivendo Coringa, para mim o segundo melhor Coringa de todos os tempos, com seu ar debochado, perfeito. Aí olha que ele está na beira ali de uma caricatura, mas ele consegue permanecer muito firme no papel. A Kim Basinger ainda meio começando, ainda pegando o ritmo, como a Vicky Vale, ela que se tornaria até vencedora do Oscar anos depois. E o Michael Keaton vivendo Batman, que foi muito criticado de início porque era um ator que vinha da comédia e muita gente duvidou que ele seria um Batman sério, e ele consegue trazer. Eu sempre digo que o Michael Keaton, para mim, tem uma leveza na seriedade, e isso que faz também a que a gente tenha uma empatia com o seu Batman. É muito bom o filme, né? Tem cenas antológicas como a parada do Coringa, né? Então é realmente um filme memorável nesse aspecto. Mas o Tim Burton, para muitos, chega ao ápice da sua referência expressionista no Batman Retorno, de 1992, e para muitos é um dos melhores filmes do Batman, até melhor que o primeiro. Tá? A gente vai lembrar, nessa referência, cara, aí ele deu de graça pra gente, que o Danny DeVito, que faz o Pinguim, né, é o Dr. Caligari, né, do Gabinete do Dr. Caligari, filme do Robert Wiene, que é a grande referência do expressionismo alemão. Né? Para quem não sabe, procure no Google, no YouTube, que vocês vão ter lá a figura. O Pinguim é o Dr. Caligari, naquela faceta pálida, o corpo arredondado exatamente igual ao Dr. Caligari, os cabelos crespos e grisalhos, né? Um crespo metade liso, metade crespo, aquela expressão exatamente igual.
tá? E a gente não vai esquecer que o grande vilão do Batman Retorno, que é o Max Schreck, vivido pelo Christopher Walken, é uma referência ao ator do Gabinete do Dr. Caligari, que se chama Max Schreck. Então, assim, ele deu de graça essa pra gente, nessa referência incrível ao cinema. Gente, num filme de herói, né? Não tem como. E a gente não pode esquecer da nossa única Mulher Gato, porque ela foi única mesmo, a Michelle Pfeiffer, naquele miau com tudo explodindo atrás, né? É uma cena clássica do cinema, tá? A gente tem mais expressionismos, os cenários são cada vez mais tortuosos no Batman O Retorno. A gente vê a artificialidade do cenário, que é também uma particularidade do expressionismo, né, e cada vez mais dark, né, no Batman O Retorno. A questão é que a gente tem, tanto no Batman de 89 quanto no Retorno de 92, excelentes sequências de ação, tá? Os vilões são muito bem desenvolvidos, também palmas para o Tim Burton nisso. Né? Então, o embate herói ali, as cenas de heroísmo do Batman são muito bem desenvolvidas, são um pouco inverossímeis, mas aí já é da década de 90 essa questão de fugir um pouco do realismo, mas são muito bem desenvolvidas. A questão é que aí o Tim Burton deixa o Batman, né, em 92, e quem assume é o Joel Schumacher em 95 com Batman Eternamente. Cara, eu gosto do Joel Schumacher. Ele é diretor, por exemplo, para mim, dos grandes filmes dos anos 90, que é Um Dia de Fúria com o Michael Douglas, mas infelizmente nas mãos aqui de diretor do Batman a coisa não deu muito certo. O Batman Eternamente 95 tem muita luz, luz demais, uma coisa meio de pirotecnia, parece que a gente está vendo o filme numa boate, né? E a coisa vai se intensificar no filme seguinte. O Val Kilmer como Batman não passou carisma, o Tommy Lee Jones é um duas caras sem origem, largado ali no meio da história, e o Jim Carrey, que eu gosto muito, mas aqui ele é um charada hiperativo, né? Ele não é caricato, ele é over do caricato e ficou muito forçado. A Nicole Kidman até passa, talvez uma das melhores coisas do filme, mas para muitos o que é o melhor do filme é a trilha sonora do Seal, né? Que é o Kiss from a Rose, que é um dos grandes hits do Seal até hoje. A coisa vai ficar estranha mesmo, é no Batman e Robin de 97, né, com uma história completamente sem conteúdo, tá? Os personagens introduzidos sem nenhuma explicação, como o Bane, por exemplo, que é um dos grandes vilões do Batman, com um assistente burro da Era Venenosa, vivida pela perdida Uma Thurman. O Arnold Schwarzenegger, parece que ele não sabe o que ele está fazendo ali, também largado ali no meio da história, muito nonsense, muito inverossímil, não ficou legal. Mais luz ainda, era um jogo de luz artificial que chegou a enjoar, né? Então ficou demais. Eu esqueci de falar no Batman Eternamente que a gente tem a introdução do Robin pelo Chris O'Donnell, que no Batman Eternamente, de 95, ele até tá bem, mas aqui no Batman e Robin, não, ele tá chato demais, questionando o Batman, adolescente chatinho num corpo de adulto, que já era o Chris O'Donnell, né? A Alicia Silverstone faz a Batgirl com uma história diferente, que é a Batgirl, também muito artificial, né? E o George Clooney, que é um grande ator, um grande diretor, um grande artista, mas aqui sem dúvida tem a pior atuação da sua carreira, um Batman mais canastrão de todos, né? Também meio assim, eu sou meio pegador, eu sou meio sei lá o quê, meio machista, enfim, não deu certo esses últimos dois Batmans. Mas graças a Deus o nosso queridíssimo Christopher Nolan, diretor de Amnésia, de A Origem, retoma o Batman com Batman Begins de 2005. De início o filme foi criticado porque continuou um pouquinho inverossímil. Eu já não achei tanto. Diz que foi um pouquinho forçado a dualidade entre o vilão e o Batman. Mas eu gostei, eu acho que é um filme bem feito, principalmente que é o primeiro filme de origem do Batman. A gente ainda não tinha tido, né? O filme de 89 do Tim Burton, no Batman já é Batman, a gente não... Só ali com flashbacks, alguns flashbacks a origem dele. Mas aqui no Christopher Nolan a gente tem realmente um Batman muito bem trabalhado, com uma história que eu achei verossímil, eu não achei nada tão absurdo assim.
tá, no filme. O Liam Neeson, que está um pouquinho, que é o vilão, é um pouquinho, né, fora da linha, mas a coisa se conserta. E a gente tem ainda o Michael Caine fazendo o Alfred, o Morgan Freeman, e claro que a gente tem o Christian Bale no papel do Bruce Wayne do Batman, para muitos o melhor Batman de todos, sem dúvida o melhor ator que interpretou o Batman. Né? Ele é vencedor de Oscar e aquela coisa toda que a gente já conhece do Christian Bale. Mas ele conseguiu trazer uma humanidade rígida ao papel, principalmente nas questões psicológicas do Batman. A gente vê um Batman depressivo pela primeira vez. Não é um Batman vou ultrapassar todas as barreiras, é um Batman que precisa entender o seu posicionamento social e até político frente ao seu meio. E é nesse ponto que a gente tem talvez o melhor filme de Batman aí na produção cinematográfica do herói, que é o filme de 2008 também do Christopher Nolan, Batman, o Cavaleiro das Trevas, porque vai tratar do tema básico da dualidade herói e vilão. O Coringa, né, que eu já vou falar dele, o Coringa que vai trazer ao Batman a questão você precisa de mim para se completar, né? O herói precisa do vilão, você não é ninguém, o heroísmo não existe sem o vilão. E o Batman vai se questionar disso e ele vai entender se ele tem que ser o herói ou o vilão daquela cidade frente ao Harvey Dent, que vai ter um turning point no meio da história, que vai se tornar o Duas Caras, o grande vilão dos grandes vilões do Batman. A questão é que o Bruce Wayne ele vai entender que, ao mesmo tempo que ele é o herói, ele não é o herói que Gotham City precisa. Ele fala isso no final do filme. Ele deixa o Harvey Dent, que é a esperança política da cidade para combater o crime organizado, como o grande herói. Ele se anula, né? Ele se coloca como vilão e o assassino do Harvey Dent para que ele possa ser, o Harvey Dent possa ser homenageado como é na realidade. Né? Os verdadeiros heróis são escondidos e muitas vezes os vilões são exaltados, mas isso para o bem do povo, muito entre aspas. Isso aí, mas a construção do roteiro desse filme é absurda. Tá? É o melhor roteiro de filme de herói, aí, sem dúvida nenhuma. E a gente não pode esquecer que a gente tem o melhor Coringa de todos os tempos, que é o Heath Ledger, que ele cria uma coisa meio de tá curtindo a doença dele, sabendo que ele tem muita noção do que ele precisa fazer. E muita gente critica, né? Muita gente que é da questão do cinema comercial, critica assim, poxa, mas o Coringa do Heath Ledger não morre no final. Mas é claro que não. A maior derrota dele é perceber que ele não foi reconhecido como vilão, que o Batman anulou as suas ações. Essa é a maior questão do Coringa do Heath Ledger, que vai ganhar um Oscar póstumo, ele que faleceu exatamente no ano de distribuição do filme, ele que vai ganhar esse Oscar póstumo no ano seguinte, a família recebendo, tá? Então, o Cavaleiro das Trevas, essa necessidade de herói que o filme tem. E a gente termina essa trilogia do Christopher Nolan em 2012 com o Cavaleiro das Trevas Ressurge. A gente tem Anne Hathaway com a Mulher Gato bem mais ou menos, né? Eu adoro a Anne Hathaway, mas achei que ela ficou um pouquinho forçada no papel. Agora, o Tom Hardy como Bane é incrível. A gente vai ter a história do Bane, que é um dos heróis contemporâneos mais queridos do Batman. Ele, o responsável pela quebra da coluna do Batman, né? Nos HQs, foi uma revolução. A gente ainda tem a incrível Marion Cotillard fazendo a Miranda Tate, que vai ser uma grande traidora aí no filme. E o Joseph Gordon-Levitt fazendo o John Blake, que seria o Robin, na verdade, o substituto do Batman aí no final. E no Cavaleiro das Trevas Ressurge, a gente tem o Batman como uma figura messiânica, isso foi muito bem trabalhado pelo Nolan. Né? O Batman se sacrificando o seu corpo, que já não é mais o mesmo por anos de combate, né? Enfim, ele se sacrificando para que o povo tenha justiça numa Gotham City bastante esquecida. Tá? Então, achei muito legal a construção do Nolan nesse sentido. E aí a gente tem, para finalizar, né, a última fase do Batman, que é a fase DC, entretenimento, vamos dizer assim, tá? Com o filme de 2016, Batman vs Superman,
extremamente massacrado pela crítica, porque dark demais, longo demais, sem muitas questões para serem trabalhadas, apenas o embate entre os dois heróis. Então ficou uma coisa um pouquinho realmente forçada. O Ben Affleck assume, né, o Batman. Muita gente gosta do Ben Affleck pelo porte físico que ele tem, que realmente nos remete ao Bruce Wayne e ao Batman, mas né, a nível de atuação deixa bastante a desejar aquele Batman de uma cara só. E claro que a gente tem, para finalizar essa fase, o Ben Affleck volta ao Homem-Morcego em 2017 com a Liga da Justiça, tá? Mas, como eu falei, essa mesma pegada de um rosto só e com a pegada comercial da DC tentando competir com a Marvel, né? Essa pegada aí um pouco comercial do Batman. Ele que já declarou que não é mais o Batman, não vai fazer mais o Batman, a gente está esperando quem vai ser o futuro. Zack Snyder, que é o diretor de Batman vs Superman, A Origem da Justiça e a Liga da Justiça, né? Tá sendo muito criticado porque usou um Batman usando armas, e diz que está trazendo o Batman para o século XXI. Vamos ver o futuro do Batman, quem vai ser o próximo Homem-Morcego. Mas o mais importante, galera, faça a sua maratona do Batman, seja a primeira fase, a segunda ou a terceira, veja Batman, curta o Batman. Ele sempre foi meu super-herói favorito e o mais importante dele é que a gente celebre esses 80 anos desse imaginário que a gente tem de superar a nossa humanidade, e o Batman, como um herói sem poderes, faz isso com grande maestria. É isso aí, galera. Amanhã eu volto com as dicas das estreias no circuito. Eu sou Fábio Guimarães, a gente se vê no cinema. Parabéns, oitentão, Batman!